Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 20 de maio de 2021 e o título é Insônia. Quem nunca ficou naquela situação de rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá e nada do sono chegar? Eu particularmente já tentei de tudo. E não há chazinho, óleo, reza, simpatia, música com barulho de chuva ou carneirinho que dê jeito. Esse meu cérebro muito pensante não respeita horário nem convenções. E depois eu que lute para enfrentar a rotina e cumprir todos os compromissos entre um cafezinho e outro. Meu pai já me disse que não tem jeito. Nasci com o relógio biológico invertido. Colocaram uma maquininha japonesa e eu nasci com o fuso do país do sol nascente. Já tentei ler também. Dizem que dá sono, mas o danadinho do cérebro falava: só mais um capítulo. Tudo bem, eu concordava, só mais um. E lá vinha ele de novo. Mas não dá para parar agora, está muito emocionante. Preciso saber o que vai acontecer. E lá ia eu adentrando mais uma madrugada. Essa técnica com certeza não funciona para leitores vorazes, uma vez que livros são até mais estimulantes que café. Dizem que o que não tem remédio, remediado está. Será? Acho que sempre haverá ao menos uma alternativa, não é mesmo? Sigo procurando uma receitinha aqui, uma ótima dica de lá, uma meditação daqui, um pezinho de lavanda colar. E mistura um pouco de cada e vai que uma hora dá certo. Desisti de forçar e brigar com esse cérebro borbulhante. Resolvi soltar, acolher e tentar acalmar. E enquanto ele não sossega, segue mais um texto solto na madrugada. Afinal, o tempo é precioso demais para ser desperdiçado, certo? E enfim, com as ideias despejadas e organizadas, o soninho vem chegando. Ufa, até que enfim. Então vamos lá. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma noite de insônia? Eu já tive muitas. Ainda tenho de vez em quando, mas assim, melhorei. E não foi assim muito com nenhuma receitinha, né? De uma certa forma, às vezes a gente acaba mudando o estilo de vida e isso acaba contribuindo, né? Eu, depois que eu mudei para o interior também, isso deu uma melhorada. Ainda tem noites que eu ainda, né, durmo tarde, mas hoje em dia eu tenho mais facilidade para dormir um pouco mais cedo. Não tão cedo quanto eu gostaria, mas mais cedo. Então, mas justamente esse texto assim foi fazendo uma brincadeira que eu escrevi num momento de insônia, né? Como deu para perceber ali, né? No finalzinho do texto, escrito na madrugada, porque assim normalmente as pessoas que são criativas, né? Quem escreve, quem trabalha aí com algumas coisas de criatividade, tem um cérebro mais muito acelerado, né? A gente imagina, está sempre imaginando coisas, e o cérebro está sempre trabalhando, criando, e isso acaba realmente interferindo, às vezes, né, na questão dos horários de sono, né? Então, assim, eu, por exemplo, o meu cérebro está muito mais ativo à noite do que de manhã. De manhã eu sou, gente, uma lerdeza, não difícil, tem que pegar no tranco. Mas o problema é que, assim, a gente tem que respeitar certas convenções, tem certos horários, né, que a gente tem que cumprir. E aí essa história de dormir muito tarde, de ficar acordado, né, até altas horas da madrugada, acaba interferindo na rotina da gente, porque o mundo funciona durante o dia, né? Não à noite. A não ser assim, em São Paulo muita coisa funciona à noite, né? Mas a regra, né, o normal é que as coisas funcionem durante o dia. E aí a gente tem os nossos horários durante o dia, né? Por exemplo, eu tenho aula de atividade física de manhã, então eu tenho que acordar e tenho que ir lá, né? Fazer. Tenho que cumprir ali os meus horários, tenho o trabalho durante o dia. E quando a gente acaba dormindo muito tarde, isso acaba interferindo até no nosso rendimento, né?
Então, é importante a gente, às vezes, é difícil, porque tem essa questão do relógio biológico, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando isso com um cardiologista, que é um cardiologista integrativo, né? Que aí eles acabam abrangendo mais, né? Na consulta eles tratam de tudo, né? Então é uma entrevista, né? Então eles perguntam tudo, hábitos, qualidade de sono, e eu comentei essa questão, né? De não conseguir dormir muito cedo, né? Eu ainda morava lá em São Paulo, então assim. E aí ele comentou comigo, eu achei muito engraçado, que ele falou que existem dois tipos de pessoa, que as pessoas corujas e as pessoas cotovias. E que as cotovias, elas acordam muito ativas, e tá, o período de maior atividade delas, né, e de maior disposição física e cerebral é durante a manhã. Elas, aquela pessoa que acorda já super disposta, já, né, fazendo tudo bem-humorada, não sei o quê. E a coruja é aquela que funciona melhor à noite, né, que era o meu caso. E ele falou, eu te entendo, porque eu também sou coruja, né? Então ele falou, normalmente os homens, eles são muito rápidos, né, para se arrumar, né, levanta, né, toma banho, lava a cabeça. Homem normalmente é rapidinho para fazer as coisas de manhã. Ele falou que ele levava umas 2 horas, porque de manhã ele não funcionava. Ele é lento, o raciocínio é lento, os movimentos são lentos. Então, aí é exatamente como eu me sinto de manhã. Lenta. Tudo é lento, tudo demora. Eu paro, fico pensando, aí eu estou fazendo uma coisa, esqueço, volto. Então, assim, não funciono bem de manhã. E é uma coisa assim que é difícil da gente conseguir modificar, mas às vezes a gente tem que se adaptar, né? E eu tenho feito, né? Tentado fazer essas adaptações. Então, assim, conseguindo dormir um pouquinho mais cedo, lógico, a hora que eu acordo de manhã, estou um pouco mais disposta, mas o cérebro continua funcionando devagar de manhã, né? E assim, haja cafezinho, né? Para dar uma despertada, dar uma agitada. Se eu não tomar um cafezinho de manhã, não acordo. Então, esse texto assim, é mais uma um, estou compartilhando assim, né? Uma experiência minha que eu sei que muitas das pessoas aí, né, se identificam, tem tanta gente que tem essa questão, né, esse probleminha da insônia, e para nós mulheres, por exemplo, em um determinado momento, né, por questões hormonais, a gente enfrenta ainda mais isso, né, esse problema da insônia, porque aí já são questões físicas mesmo que interferem, né, na nossa qualidade de sono e na questão de conseguir realmente controlar e manter esse hábito, né, e manter a qualidade do sono mesmo em determinados períodos, né, então, principalmente na menopausa. Então, aí já é uma questão mais que às vezes precisa, né, de um controle aí físico, né, de uma ajuda aí profissional para conseguir realmente reequilibrar o corpo, né? Mas também tem essa questão do cérebro muito acelerado, muito ativo, e que é, né, o meu caso. Eu, assim, à noite tenho muito mais disposição para fazer as coisas, para criar, para escrever, né? Estou gravando este vídeo à noite, porque durante o dia realmente eu acabo, tenho os meus compromissos, mas também não tenho aquela disposição e aquela energia, né? Para para criar, né? Porque assim, quando mesmo assim, gravando esse vídeo, eu tô lendo o texto, mas tem que ter, né, a inspiração para falar, a disposição, estar ali, né, naquela energia, naquela sintonia para estar transmitindo, né, alguma mensagem, para estar compartilhando essa experiência. E normalmente, para mim, é à noite que eu tô mais nessa energia, né, nessa vibe de
de realmente estar falando, de estar criando, de estar com a mente mais clara, né? Tudo mais claro, os pensamentos mais equilibrados, mais realmente a mente funcionando melhor. Essa é a questão, né? Então, para mim, à noite é quando eu estou assim no ápice. E assim, inclusive fisicamente também, né? Eu brinco que eu falo que se eu tivesse que fazer faxina à noite, faria tranquilamente, muito melhor do que durante o dia. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer durante o dia, né? Não dá para fazer à noite. É, principalmente, né? Imagina, barulho e tudo, não dá, né? Então, realmente essa mente borbulhante, às vezes traz essas, esses probleminhas aí, né? De ter justamente dela funcionar num horário que não é convencional, né? Talvez, né? Eu brinco aí que eu tenho relógio invertido. Se eu morasse no Japão, talvez as coisas funcionassem, né? Porque é justamente o oposto, né? Mas sabe-se lá, né? Se lá não ia ser a mesma coisa, né? A noite e o dia. E então é uma experiência que eu acho que pela qual muita gente passa e que a gente às vezes tem que levar de uma forma leve, né? Porque é um pouco assim, às vezes você chega a ser irritante, né? A gente querer dormir, não conseguir, principalmente quando a gente tem compromisso, a gente tem hora para acordar, e aí a gente entra naquela de ficar, nossa, agora eu vou dormir só tantas horas. Você vai olhando para o relógio, a hora vai passando, você fala, agora eu vou dormir menos, agora eu vou dormir menos. E aquilo, esse estresse acaba piorando ainda, né, a insônia. Então, assim, eu brinco aí, né, do chazinho, do olhinho, né, óleo de lavanda, que dizem que é bom, e de tantas receitinhas aí, que realmente a gente, quando esse tipo de problema começa a atrapalhar, né, um pouco a vida da gente, porque o sono é reparador e o sono é extremamente importante. Inclusive, quando eu comentei isso com o médico, ele falou: olha, se você acorda bem, se você acorda disposta, não importa que você não tenha dormido às 8 horas, que todos falam, mas se você acorda cansada, isso se torna um problema, porque a noite é o momento que a gente precisa ali, né, reorganizar, né, todo o nosso organismo. Então, o sono é reparador e é importante. A qualidade de sono é extremamente importante para a nossa saúde. Então, se a gente tem que, né, pensar que se isso está realmente interferindo, se a gente acorda cansado, se o sono está sendo insuficiente, aí a gente tem que buscar aí alternativas, né? Aí é o chazinho, né? O olhinho, ou uma meditação, alguma coisa que faça com que a nossa mente vá acalmando para a gente conseguir entrar, né, naquela condição necessária para pegar no sono. E uma das coisas que assim interferem muito é justamente o uso de telas antes de dormir. Então, assim, é uma coisa que eu procurei reduzir também, essa coisa de não ficar olhando o celular antes de ir para a cama, né? Eu gosto de ler antes de dormir. Só que eu gosto muito de ler. Então, o problema é que eu falo é que às vezes eu me empolgo. E aí, em vez disso ajudar a dormir, me desperta, porque aí eu me entusiasmo ali com o enredo, com as coisas, com o que eu estou lendo, e acabo indo longe, né? E, ao invés de dormir, fico mais acordada. Mas eu já. Uma coisa que eu consegui, às vezes eu leio 2 livros, assim, escolho 2 livros ao mesmo tempo. Então, um para ler, assim, durante o dia, ler normal e tal, nas horas que eu tenho um tempinho, e um outro, assim, que tem algum tema mais tranquilo, às vezes algum que fale de espiritualidade e tal, para ler, para deixar para ler ali na hora de dormir, porque aí é um tema que acalma, que traz mais tranquilidade e auxilia no sono. Outra coisa também músicas, né? Algumas músicas, se colocar para tocar, ajudam também a acalmar a mente,
né? Normalmente músicas instrumentais, a Ave Maria é uma música que tem muito, ela é muito boa, né? Tem uma vibração muito boa, então é uma música que ajuda muito. E aí você deixar tocar, assim, e isso ajuda a acalmar. Outra coisa também, meditações guiadas, né? A gente tem que só tomar cuidado com ouvir antes, ver se no meio ali não tem nenhum conteúdo, né? Porque sabe, né? Internet, às vezes, existem ali algumas armadilhas. Então, sempre é bom a gente conhecer a meditação, saber a origem, quem fez, né? Se é de uma fonte confiável, e deixar ela tocar, porque ajuda a dormir. Ou também, isso eu tenho uma, por exemplo, eu tenho aquela oração, aquela mais longa, né, do Ho'oponopono, né, e gravada na minha voz. E aí é bom porque você vai trabalhando, né, as energias, vai limpando memórias com o Ho'oponopono e ouvindo a sua voz, que para o nosso subconsciente, ouvir a nossa voz amplia, né, os efeitos aí das energias, das vibrações desse tipo de oração, né, de conteúdo, assim. E isso é, assim, pode ser qualquer coisa que você goste, gravar na sua voz afirmações, ou alguma oração que faça sentido, que você goste, que você sinta, né, que traz aquela proteção, aquela energia boa, gravar na voz da gente é muito interessante também para se ouvir aí antes de dormir e auxilia aí na hora do sono, né? Então fica aí algumas dicas, né? Algumas que eu uso às vezes para quem tem também, sofre também com essa questão da insônia, certo? E graças a Deus hoje em dia eu tenho bem menos do que eu já tive há um tempo atrás. Então, é só aí um compartilhamento dessa experiência e agradeço aí a companhia de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.